Café com Informação. Oferecimento Teresina Shopping, Governo do Estado, Sesc Senac, Lens, locação de móveis e objetos. Café com Informação. Apresentação, Arimateia Azevedo. Aqui mesmo no Café com Informação, entrevistando o empresário Paulo Lages, nós buscamos esclarecer alguns pontos obscuros relacionados ao assassinato frio e cruel, covarde da sua filha, a estudante de Direito, Fernanda Lages. Fato que ocorreu há quase 5 anos. Mais precisamente há 4 anos, 7 e já passando para 8 meses. Em agosto, nós teremos aí 5 anos de um assunto que continua incomodando, aliás, preocupando quem assim o praticou e, de uma certa forma, deixando esse grande vazio na cidade, na sociedade, porque enquanto as duas polícias, civil e a federal, que tentaram empurrar a goela abaixo da população como sendo ora suicídio e ora acidente, esse é um crime que ninguém esquece, esse é um assunto que continua sendo colocado em debate. E aqui, entre nós vamos conversar com a tia da Fernanda, que é a doutora Cassandra, porque ela foi, representando a família, quem mais se envolveu, quem mais ouviu conversa e viu sobre esses fatos. Ela teve contatos com delegados da Polícia Civil, ela teve contatos com delegado da Polícia Federal, que até lhe fizeram revelações que não foram publicadas na mídia. E por que nós estamos fazendo isso? Porque nós queremos ver se isso chega ao fim. Esses inquéritos, eu diria malfadados inquéritos, continuam ainda sob interrogação, porque não se acredita no que foi produzido pela CICO, aquela atabalhoada comissão de delegados da Polícia Civil, porque ela disse que foi um crime violento. E também não se acredita, muito menos no que produziu a Polícia Federal. Quando eu falo Polícia Federal, não é a instituição. Eu quero me referir aos 2 delegados que chegaram aqui e foram mandados especificamente para fazer essa investigação. E qual foi a conclusão? Ora a menina acidentou-se, ora suicidou-se. Então, como está nesse vazio, como estão, e os seus matadores seguramente espalitando os dentes, aliás, muito ameaçadores, porque, em consequência do que nós fazemos, procuramos sempre manter vivo esse assunto, as ameaças contra mim, elas são veladas. Eles invadem o Portal AZ, eles mandam mensagens pelo telefone, fazem todo tipo de ameaça. Mas nós não vamos nos culpar sobre isso. Estamos aqui com a doutora Cassandra e com ela vamos conversar a respeito desse malfadado assunto. Teve um fato interessante, e aqui foi revelado pelo Paulo Lages, seu irmão, de que o delegado Freitas, da Polícia Federal, chegou inclusive a sugerir que ele entrasse na justiça porque iria ficar milionário com a história da morte da filha. Como foi bem essa história? Você sabe disso? Sei sim. Um certo dia, depois que a Polícia Federal, o delegado Freitas entrou no caso, né, chegou com o outro delegado, eles me ligaram pedindo que eu marcasse um encontro com o Paulo, meu irmão que estava em Barras. Mas sempre tinha aquela história de nunca avisar ninguém, nunca informar ninguém, não precisava de advogado, não precisava comunicar nada. E assim eu fiz, liguei para o Paulo e avisei que a Polícia Federal, o delegado ia lá conversar com ele e pedi que um irmão meu acompanhasse para saber o que eles iriam conversar. Chegando lá,
O delegado Freitas, entre muitas outras coisas, falou para o Paulo que sabia a vida da Fernanda até o portão, mas que do portão para dentro não sabia nada. E meu irmão falou que a vida da Fernanda fora do portão não interessava. O que importava era do portão para dentro da obra onde ela foi encontrada. E aí ele disse também para o meu irmão que, como se tratava de uma obra federal, que ele poderia entrar com uma ação, que ele ia ganhar muito dinheiro, né, justamente por ali ser uma obra federal, e que não teve qualquer empecilho para que minha sobrinha entrasse. Meu irmão falou para ele que não tinha interesse, que ele estava enganado, que não tinha interesse em dinheiro, que o importava era saber o que tinha acontecido com a filha dele, e pediu que, portanto, ele se retirasse da casa dele e fosse embora, que foi o que aconteceu. Ele levantou, abriu a porta e mandou que o delegado se retirasse. Pastor, o mesmo delegado Freitas chegou a conversar muito com você sobre esse assunto e ao que eu soube na época, na ocasião, ele teria dito que não acreditava que se tratasse de suicídio e que, inclusive, pelo que ele notou de coisas mal feitas no inquérito, ele, inclusive, iria sugerir punição para a Polícia Civil? Foi. Ele entraram, porque a Polícia Federal, você não ia lá a qualquer momento. Eles entravam em contato, chamavam e a gente ia. Foi o que aconteceu. Ele me chamou e nesse dia eu fui com a outra tia da Fernanda. E chegando lá, se iniciou a conversa, tinha sido exumado o corpo da Fernanda, tinha acontecido isso. E iniciou-se a conversa, eu perguntando se as pegadas que tinham sido mostradas num canal de TV, se elas tinham existido mesmo. E ele virou para mim a tela do computador dele e disse: essa aqui existiram, mas o policial civil estragou, meteu o pé dentro para saber o tamanho do pé da pessoa e estragou a prova. Inclusive, estava exatamente como tinham feito lá, uma demarcaçãozinha com uma bandeirinha. Aí ele disse que a Fernanda não havia, tinha a convicção de que a Fernanda não havia cometido suicídio, tendo em vista que ele já sabia o que a Fernanda ia fazer na semana seguinte, ela tinha uma semana toda preenchida, né? E que por conta disso, ele disse que agentes e delegados deveriam ser punidos. Eu perguntei a ele, minha família quem tem que entrar com alguma ação, alguma coisa assim, para punir os policiais e delegados? E ele disse não, que ele no relatório final dele iria pedir essa punição. Foi aí até onde eu me alegrei, achei que ia realmente ter uma solução para o caso da minha... E a Polícia Federal ia dar um caminho diferente para Um caminho diferente. Pelo que ele estava falando comigo, seria um caminho diferente, que foi também justamente onde ele informou que o vigia mentia. Ele já tinha feito da mentira uma verdade. Que, inclusive, a gente nem tinha conhecimento de que ele não era católico, o vigia, ele era protestante, né, de outra religião. E ele disse que já tinha conversado com o pastor, né, do vigia, pedindo para que o pastor conversasse com ele e que ele falasse a verdade, porque ele já tinha mentido tanto que já tinha feito da mentira uma verdade. Essa história do vigia é meio controversa, e que, aliás, começa lá mesmo quando o corpo foi encontrado. E com a participação do delegado Mamede, que ele foi o primeiro que entrou no caso, e por que ele saiu? Você tem a informação sobre isso? Não, a informação que eu tenho do motivo que ele tinha saído, acho que foi por conta dele não conseguir acompanhar. E assim, pelo menos foi o que ele disse. Né, a entrevista que eu acho que ele deu em alguma coisa, não tinha condições, o 5º distrito não era nem de acompanhar, era por conta da estrutura do 5º distrito. Isso, na verdade, é o que eles alegaram, porque o que nós jornalistas sabíamos na ocasião, que olha, o crime aconteceu na quinta-feira,
ele assumiu essa investigação na sexta. Já no sábado, corria a informação de que havia um suspeito e de que ele, Mamed, na segunda-feira, iria reunir a imprensa para divulgar que já tinha elucidado o caso, inclusive apresentar os suspeitos. Eu me lembro bem que quando foi na segunda-feira de manhã, que todos já estavam preparados para ir na delegacia, o Mamed foi chamado no Palácio de Karnak e de lá voltou para anunciar que estava saindo do caso. Quer dizer, foi frustrada aquela informação de que ele revelaria o resultado da sua investigação. E, na verdade, ele saiu do caso alegando exatamente essa história de falta de estrutura. Pois é. Mas aí, isso que ficou sabendo. A família estranhou muito. A senhora conversou com o Mamed alguma coisa? Ele me fez alguma revelação que não foi colocada ao público? Conversei. O delegado Mamed, assim que eu recebi uma ligação informando que tinham achado o corpo da Fernanda e eu me dirigi ao local, eu fui acompanhada do meu ex-marido. Chegando lá, eu disse que não iria descer e ele foi. Eu fiquei no carro, de frente, quase entre a obra e o DENIT, tinha uma árvorezinha, quando eu os vi voltando, né? Ele veio, o Ricardo, que era o pai dos meus filhos, veio trazendo o delegado Mamed. E lá ele perguntou se eu conhecia, eu sabia que a Fernanda tinha algum namorado. Eu informei que não, que ela teve um namoradinho, mas que ela tinha terminado, estava com poucos dias que tinha terminado. Aí ele me perguntou, eu disse, não, aí eu falei, eu digo, mas o Pablo, que é o nome dele, não pode, é um menino muito tranquilo, nem fala. Aí ele foi e disse assim, esses são os piores, você tem que me dar o endereço, me pediu o endereço, que foi realmente mandado para ele na mesma hora e tanto é que foi no mesmo, ali poucos instantes ele foi, os agentes foram buscar o Pablo para prestar depoimento. E nesse intervalo ele me disse, olha, Cassandra, eu quero que você me acompanhe, porque tenho vigia e ele vai descrever para você a pessoa que estava com a sua sobrinha. Aí eu fui e disse, mas eu não vou lá onde o corpo dela está. Ele disse, não precisa, está bem aqui pertinho no portão. Nós passamos o portão, que estava aberto, mas aí na hora que eu entrei e o delegado fez aquele multidão de gente, aí ele encostou o portão e ele disse, descreva aqui, seu Domingo, a pessoa que estava com a Fernanda. Ele foi e disse, é alto, alvo e magro. Aí eu virei para o delegado Mamed e disse, então, é o Pablo, parece muito com ele, a descrição bate com a do Pablo. E foi aí onde ele mandou a gente ir buscar o Pablo para prestar esclarecimentos. Nesse intervalo, eu não observei que tinha um engenheiro atrás de mim, né? Um engenheiro que, agora eu não sei o nome dele, mas no momento em que o delegado Mamed, uma fase mais à frente, quando ele disse que iria sair e que não tinha falado nada comigo, esse engenheiro já tinha ido embora, mandou falou com alguém que ele conhecia aqui em Teresina e mandou um recado para mim, mandou o endereço dele, o nome dele completo, telefone, e que se precisasse poderia entrar em contato, porque o jeito que o delegado Mamed falou comigo foi exatamente como eu estava contando, que depois ele disse que nunca falou comigo e que nada disso aconteceu. O Mamed chegou a pegar ainda alguns equipamentos, por exemplo, o computador da Fernanda, foi com o Mamed ou já foi a Cico? Não, foi com o delegado Mamed. Eu já estava na funerária quando ele ligou para o meu celular e perguntou se a Fernanda tinha e se tivesse que eu levasse. Aí eu pedi o esposo de uma outra tia da Fernanda que fosse apanhar no apartamento que ela estava morando, o netbookzinho dela. Ele trouxe de lá, eu peguei até com um pedacinho de plástico, justamente para não ficar nem minha digital, e me dirigi com meu irmão ao 5º Distrito. Lá entreguei nas mãos do delegado Mamed. Dele tinha um outro agente, um outro policial, que depois eu vim a saber que era o delegado,
e o agente. E de lá saí e foi a última vez que eu vi esse notebook. Porque tem a história aí mal explicada de que não conseguiram abrir o computador porque tinha senha e sumiu. O HD desse computador tinha subido. Não se sabe o que conteúdo tinha nesse computador. Quando eu peguei o notebook dela, eu não abri. Nós estávamos prestes a levar o corpo da Fernanda naquele alvoroço daquela situação. Automaticamente, quando eu recebi, eu entreguei para ele, fui lá especificamente. Depois daí eu não vi mais. Quando já estava na CICO, foi que houve essa confusão de dizer que ainda não tinham aberto o computador porque não tinha senha e foram apanhar o rapaz, um amigo da Fernanda, que sabia a senha do notebook dela. O rapaz deu e ele foi e não conseguia entrar, continuava sem conseguir entrar. Aí depois o delegado, eu perguntei qual seria a solução, como é que teria sido a senha se a gente não tinha nem pego nesse computador, ninguém tinha trocado. Aí o que o delegado Paulo me informou é que havia sido um policial civil que tinha pego o computador dela, tinha modificado a senha, por curiosidade de ver se tinha fotos dela dentro desse computador. Só que, como eu disse, foi como eu disse para o delegado Paulo, eu digo, uma senha ninguém troca só triscando o dedo e mudando, não. Uma senha é preciso você ter conhecimento e precisa você levar tempo. E como é que eu entrego um notebook para o delegado que está atuando no caso? E esse agente pega esse computador, pega mais nem menos, chega lá e troca a senha e ficou por isso mesmo. Não houve punição, não houve, eu imagino, ter uma noção assim de quem poderia ter sido, mas nunca, nem soubemos quem era esse agente. E já entregaram de volta o equipamento, não? Não, eu só, como eu já disse, eu só vi esse notebook a última vez quando eu entreguei na mão do delegado Mamete. De lá para cá, nunca mais eu vi. Cassandra, qual a convicção hoje da família com relação a esse caso? Não, a mesma convicção que a gente sempre teve no início. Fernanda não tinha motivos nem de longe, e como até o próprio delegado Freitas já tinha falado que ela tinha a vida programada, né, para frente, ela um dia antes andou na minha casa, sorrindo, feliz, no momento nenhum se mostrou com algum problema ou triste, e disse que ia até para um show, se eu não me engano é Paula Fernandes, e estava até com o ingresso já comprado. Então, muito feliz. Então, nós temos a mesma convicção, nunca arredamos o pé, nunca tivemos um porquê de duvidar que ela pudesse ter cometido suicídio. Nós vamos conversar no próximo intervalo também sobre aquelas histórias de que uma psicóloga contratada em Brasília teria feito o perfil da Fernanda Lages. Café com informação. Oferecimento Teresina Shopping, Governo do Estado, Sesc Senac, Lens, locação de móveis e objetos. O álcool compromete seus reflexos, reduz sua atenção e faz de você um motorista imprudente que excede a velocidade e desrespeita a sinalização. A mistura bebida e direção é uma das maiores responsáveis pelos graves acidentes no trânsito e a segunda maior causa de morte entre os nossos jovens. Não dê folga para a sua consciência. Se beber, não dirija. Detran Piauí, Governo do Estado. Comprovadamente, o cinto de segurança, bebê conforto e cadeirinha salvam vidas. Por isso, são obrigatórios, mas infelizmente muita gente persiste em não usá-los. Você não vai querer que a sua viagem tenha o mesmo desfecho dessa história. Use os dispositivos de segurança e assegure a sua vida e a de quem você ama. Detran, Piauí, Governo do Estado. De volta com o Café com Informação, nós estamos aqui com a doutora Cassandra Lages, tia da estudante Fernanda Lages, assassinada em julho de 2011, cujo crime
continua sendo um mistério. Por que a família da Fernanda tem tanta convicção de que ela não se matou? Porque, por exemplo, eu que acompanhei, até assim, para quem é de fora pode aparentar uma dúvida se realmente foi um suicídio, uma queda ou um homicídio, pela forma como foi colocado na mídia. Porque, veja, Arimatea, primeira coisa que foi dita é que a Fernanda, fizeram tudo para destruir a imagem da Fernanda, dizendo que ela era a garota de programa, tudo de ruim fizeram. Então, no momento em que você faz aquela imagem daquela pessoa, você já cria uma certa dúvida. E no desenrolar, né, das investigações, isso eu digo porque eu acompanhei, eu estava lá quase todo dia procurando, estava quase todo dia acompanhada do Dr. Lucas, indo atrás de informações do processo e de comandava as investigações. Você via a dificuldade que as pessoas tinham de fazer as coisas, né? Eles não diziam nada concreto, e não é porque eles não quisessem, não, é porque eles não sabiam mesmo. Eles nunca tinham dito, para você ter uma ideia, que foi feita uma cariação entre o vigia e eu. E lá na cariação, quando foi assinar, o vigia disse que era cego, que não enxergava direito, que não tinha uma arma. Era semi-analfabeto? Era semi-analfabeto, que não sabia de nada. Eu percebi, primeira coisa, que quando ele foi assinar o termo dele, ele rubricou. Então, de analfabeto ele não tem nada. Cego, muito pior, porque ele nem usava óculos. E como foi comprovado logo depois pelo exame, que ele era perfeito. Ele entendia, ele enxergava muito bem. Então, já por aí tirava. E quando você faz o acompanhamento mais para frente, você vê o que foi feito. Quando a Fernanda foi encontrada morta, não foi peritos que foram olhar o corpo, foram pessoas que trabalhavam lá. Foi tirada numa máquina que não é uma máquina correta, era uma Polaroid. As imagens, você tira pelas imagens, não presta. Você vê pelas informações de TV, né, que colocaram papelão em cima dela. Quer dizer, tudo foi feito. Juntaram as coisas lá. Tiraram coisas dela. De plástico, colocaram nas mediações. Marcaram até umas coisas dela, acho que foi um pouco do cérebro dela, foi marcado com uns pau, ou foi tijolos que estavam ali no chão. Quer dizer, tudo foi feito. E aí, quando você vai mais um pouquinho, que você acompanha, como a gente foi falado para a nossa família, isso na presença de várias pessoas, pelo perito, o que é que tinha acontecido, ele mostrando as fotos e dizendo ali, e você vendo o corpo da Fernanda, você vê que não tem condição de uma menina dela ter se matado, primeiro, se auto-infligido várias pancadas, vários sofrimentos. Né? Vários sofrimentos. Então, não tem. Basta você pensar um pouquinho, que você não precisa ser nenhum estudioso. Ademais, ela pulando ou sendo jogada daquele prédio, que parece que tem 28, quase 30 metros de altura, ela simplesmente se emborracharia toda no chão. Ela não estaria ralada, como está o corpo dela. Se ela se jogasse, ela não se jogou se esfregando em nada. Ela não se esfregou em parede, não tinha nada que ela dissesse assim, não, eu estou arrependida e vou tentar me segurar. Não teve nada disso. Foi uma queda, como eles dizem, uma queda livre. Uma queda livre, ela cairia no chão. Ela também não ia ficar feito bicho se debatendo. Caiu e lá ficou. O máximo que dá é para ter um afastamentozinho, mas nada que fizesse com que aparecesse todas aquelas cores no corpo dela. Todas aquela história da gota de sangue encontrada na coxa dela. Foi. Quando a gente já estava lá no IML, o perito mostrou que na coxa da Fernanda tinha uma gotícula de sangue, um pingo de sangue. E ele informou que iria tirar o pedaço, como foi realmente retirado o pedaço da coxa dela, e que aquela gotícula de sangue não pertencia a ela, pela forma que estava. Era como se aquele sangue tivesse sido uma pessoa, tivesse olhado de cima para
para baixo Caído do e rosto da pessoa. fosse gravitacional e caísse de cima para baixo. Então não poderia ser dela, tendo em vista o formato da cutícula. O Ministério Público pediu, os dois promotores de justiça pediram uma autópsia psicológica da Fernanda. E o resultado parece não ter agradado muito a família. É porque assim, seria um estudo, né, que a gente estava pedindo, para demonstrar que a Fernanda ela não tinha esse perfil suicida. Mas veja o que aconteceu. Trouxeram uma profissional que a minha família foi procurar informação, porque a gente, nós não somos ninguém idiota, a gente procura se informar do que está acontecendo. Vimos que essa senhora era psicóloga e que tinha feito, era formada em psicologia e tinha feito um teste, ou um concurso para ser perita. Vasculhamos, procuramos, onde médicos geralmente fazem publicam algum artigo, alguma coisa, não consta nada no nome dessa pessoa. Até onde a informação que a gente tem também, ela nunca participou de nem assim um caso para fazer essa... Caso famoso. Não, nada nenhum, né? Eu não sei eu acho que o da Fernanda pode ser até o primeiro caso dela. E o que ela fez? Eu pelo menos acho que quando você quer conhecer alguém, você vai na família, vai em pessoas que tinham convívio com ela. E lá a única pessoa que ela procurou foi o pai, a mãe e o vigia. O que é que seu Domingo podia dizer da vida da Fernanda? Nem conhecia. Ela nunca pediram o endereço e nomes de professores dela em bares e pessoas. Nunca foram nem atrás de ninguém do convívio, que a Fernanda viveu muitos anos em Barras, era onde era criada. Ninguém nessa cidade foi ouvida, ninguém. É um negócio meio nebuloso. Eu até questionei isso na época e me disseram que o governo do estado não gastou nada. Foi doação do governo do Distrito Federal para trazer essa senhora, parece que Conceição Krause, e a sua equipe. A Polícia Civil chegou a prender a Nairinha, uma das colegas da Fernanda Lages. Ora, se ela prendeu a Nairinha, era porque suspeitava de envolvimento da Nairinha. Mas a Naira parece que nunca falou nada além do que saiu na mídia. Pois Arimateia, é o seguinte, a Naira, na realidade, ela foi presa pela Polícia Federal. Foi a Federal? Foi a Federal, delegado ainda. Freitas. Nesse dia em que ele me chamou e que eu fui acompanhada da tia da Fernanda e que ele falou que delegados, aquela história todinha, que o vigia era mentiroso, ela estava presa. Foi logo depois da prisão da Naira. E lá ele disse, a Naira ela foi presa porque a prisão dela é plenamente justificada. Foi aí até onde a gente soube que essa moça não era garota, já tinha passado a fase de garota de programa para ser tipo assim, uma cafetina, né? Que até então ninguém sabia, podia julgar o caráter dela. Foi ele quem disse para a gente isso aí. E ele disse que estava tudo dentro da lei, que era correto. E que ela sabia tudo. Ela tinha todo conhecimento de tudo. Não foi uma prisão igual a dos vigias que ficaram presos na CICO, dentro de uma sala, como se eles fossem falar, e só se fossem muito doidos. Quando acharam o corpo daquele fotógrafo de baladas, também se especulou muito que teria alguma ligação, alguma relação com o assassinato da Fernanda. É porque naquele caso, olha, veja bem, se todo mundo lembrar, foi um mês sendo divulgado na televisão. Todos os dias se perguntava se alguém tinha notícia, se tinham visto, se sabiam alguma coisa daquele rapaz, inclusive, com a fotografia dele era colocada, né? Depois de um mês, certinho, do nada, aparece um motorista de ônibus que diz que viu um acidente e que uma moto bate na outra e que a outra cai. E por que não apareceu antes? Se passou um mês, eu acompanhei isso aí, um mês sendo divulgado todos os dias
o desaparecimento dele. E ele tinha muitas fotos da Fernanda, como era, eu não me lembro agora o nome do site dele. Era Galera Show. Galera Show. Lá tinha várias, sempre tinha fotos da Fernanda. Inclusive, a foto dela com a Naira, e que foi mostrado para o rapaz que identificou a Naira, que ele descreve a roupa da Naira e da Fernanda, estava nesse site, que foi numa festa ali pela João 23 que estava tendo. É igualzinho aquela história de um site aí de sobrenatural, de um dos suspeitos, que está todo deletado. Você acessa, não tem nada, zerado, não tem uma mensagem. Isso aí eu vi assim que foi divulgado, e eu me arrependo muito, porque eu não, no momento, a família... Mas eu soube que tem gente com essas imagens. E aí me lembra aqui eu entrevistando o seu irmão, o Paulo, em que ele apelou, ele colocou a questão de que, de repente, vamos fazer uma delação, pode ser até delação premiada, quem sabe se aparece alguém amanhã com essas informações, que saiba quem foi, quem matou a Fernanda, quem está por trás disso, de repente pode ser bem premiado, faz essa delação. Não existe aquela história de que se você tem informação para prestar, você tem a proteção, você pode até ficar no anonimato. Olha, Arimateia, eu acho muito difícil, porque do tempo que teve esse problema com a Fernanda, dessa morte, eu ouvi várias pessoas falava sempre a mesma coisa. Quando se fala no nome de alguém importante, ou de família, ou de qualquer coisa, aqui em Teresina, ninguém fala mais nada. Todo mundo só fala. É um medo, eu não sei de quê. Só fala assim, olha, eu estou falando aqui para você, mas só para você. Como várias pessoas vieram me falar, nunca me disseram nada de bom, das pessoas envolvidas, nunca vieram me elogiar, nunca ouvi dizer nada de bom. E assim, o que eu ouvia era assim, eu vou lhe falar, mas é só para você, você não pode. E eu dizia, pois vamos lá na delegacia falar. Ah, não, porque você sabe, a gente mora aqui no Piauí, Teresina é muito pequeno, aí dava sempre a entender que poderia ser perseguido, poderia não crescer na vida, alguma coisa assim. Exatamente. Inclusive, tem informações de que ela foi vista com muita gente em vaquejadas, e essas coisas desaparecem. Eu cheguei a conversar com a promotora Clotilde, que hoje é procuradora de justiça. Então, na época em que ela era promotora, ela recebeu esse caso das baladas, da Galera Show, e me disse na frente, se não me engano, eu estava numa audiência na frente do juiz Roland, aqui da Vara Criminal, e ela tinha dito que não tinha estrutura no Ministério Público, ou na Vara em que ela servia, não tinha estrutura para abrir os 6.000 arquivos que o fotógrafo é Delson Castelo Branco, né, Delson? É Delson. Delson Castelo Branco tinha. E que ela não tinha estrutura para ver. 6.000 arquivos, não são 6.000 fotos. Então, imagine quantas milhares de fotos não tinha nesse arquivo. E, como você diz, muitas delas da Fernanda Lages. Então, quem matou o fotógrafo, que foi dado como acidente, é o mesmo que está envolvido no assassinato da Fernanda Lages. Olha, inclusive, na época, parece que colocaram até fogo tentaram queimar o notebook desse rapaz. Eu ouvi assim alguma coisa, que a doutora Clotilde estava com dificuldade, tendo em vista que, além de não ter estrutura, houve esse contratempo. Eu não sei se é verdade, eu sei que foi falado que houve a tentativa, como se fosse assim, uma tentativa de apagar o que lá continha. Bom, eu só quero agradecer sua participação, Cassandra, e torcer, que aliás é o que se mais faz aqui, é torcer para que um dia esse crime seja solucionado. Bem diferente das versões que o poder público, o Estado, que no caso é o Estado, suas polícias são do Estado, eles querem
empurrar a goela abaixo para a população. E aqui eu faria uma sugestão, promotor, o único promotor que ainda está nesse caso, o doutor Ubiraci Rocha, porque o outro promotor, o Cabral, Eliardo Cabral, já está aposentado. E sobre ele pesam essas histórias de que falaram demais, fizeram revelações e não estão apontando a nada. Mas como a ação ainda é do Ministério Público e ela precisa ser concluída, por que o promotor Ubiraci não intima o delegado Freitas, o delegado da Polícia Federal, para vir que ele via esclarecer esses pontos obscuros desse inquérito? Fazer uma cariação dele com a família da Fernanda Lage? Por que ele disse que ia sugerir, ao final do seu relatório, punição para o delegado da Polícia Civil? Se ele assim o fez, é porque ele achava que estava tudo mal feito. Então, tem muitos pontos a ser esclarecidos. E seria bom que o promotor até viesse aqui para dizer isso, ou não confirmar nada do que se está dizendo aqui. O Café com Informação volta na próxima semana. Café com Informação. Oferecimento Teresina Shopping, Governo do Estado, Sesc Senac, Lens, locação de móveis e objetos. Café com Informação. Apresentação Arimateia Azevedo.